A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e amadas irmãs. Quero convidá-los a estarmos fazendo uma reflexão neste momento na Palavra de Deus, e o texto que nós vamos ler está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que é viva, que nos dá vida, a Tua palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que trabalha por nós, em nós e através de nós. Possamos aprender, Senhor, com tudo isso, para que possamos estar orientando aqueles que ainda não entendem as Tuas Escrituras, a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Agradeço ao Senhor por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes, durante nossas vidas, nós passamos por momentos muito difíceis. Tem momentos bons, momentos de alegria, mas também nós passamos por momentos difíceis, como agora nós estamos passando. E quando isso acontece, não é com todos, mas na maioria de nós, a nossa comunhão com Deus, ela parece que fica meio fragilizada. Eu tenho observado, conversando com algumas pessoas, que essa quarentena imposta pelo governo está até ajudando em muitas situações a irmãos que tinham dificuldade de relacionamento com a própria família, e vem melhorando por causa do tempo que passam juntos que antes não tinham. Mas há alguns que ficam mais frágeis, não têm forças para buscar no Senhor o entendimento para superar os momentos difíceis da vida. E às vezes a sensação que nós temos, que alguns têm, é de estar perdendo a fé, por causa da incapacidade que o ser humano tem de enfrentar os desafios. E aí nós ficamos assim à mercê até mesmo daqueles que são contrários à palavra de Deus, que não creem no Senhor Jesus Cristo e que nos confrontam, nos cobram. Se o seu Deus é Deus, por que acontece isso? Por que pessoas adoecem? Por que o cristão adoece? Por que o cristão morre assim de repente? E há muitas coisas que nos levam a questionar. A gente fica pensando, questionando algumas coisas. Então, irmãos, em momentos assim, quando nós estivermos como que fracos, por causa da nossa natureza humana, porque a nossa natureza, a humana, ela é totalmente depravada. Nós nascemos assim, proveniente do pecado. A depravação, ela vem dentro do homem, no ego do homem. Nós nascemos com a nossa natureza totalmente corrompida pelo pecado, por causa daquele primeiro pecado lá no Éden, feito por Adão, que foi a desobediência ao nosso Deus. E às vezes parece que nós estamos longe do céu. Parece que o céu para nós está muito longe. Mas, irmãos, de fato, na verdade, realmente o céu parece que é longe para qualquer um, para qualquer pessoa. Não só para o ímpio, nem para o cristão que está fraco, que está decepcionado. Humanamente falando, o céu é longe para qualquer um. É por isso que nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, vivemos de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós somos justificados por Ele, pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz, morrendo
em nosso lugar para pagar um preço pelos nossos pecados, para pagar um preço para voltarmos a ter uma relação, um relacionamento com o Pai. E para isso precisava que alguém pagasse esse preço, preço de morte e morte de cruz, irmãos. Então, nós fomos justificados por Cristo Jesus. Por isso que hoje nós podemos ser chamados de justos, não por causa da nossa justiça, mas pela justiça de Cristo que foi imputada em nós. E, consequentemente, com isso, nós estamos libertos do pecado. Não que nós não vamos pecar mais, o crente peca também, todos os dias, como qualquer ser humano. A diferença é que o ser humano ele nem percebe, porque ele é escravo do pecado. Mas nós não, nós reconhecemos o pecado porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele nos informa e naquele momento nós nos arrependemos, pedimos perdão e o nosso Senhor Jesus que nos salvou e a sua misericórdia não tem tamanho, ele nos perdoa. Mas a gente percebe que no dia a dia há uma constante batalha dentro de nós. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza nova, né, que veio pelo poder do Espírito Santo, ela tem um padrão, ela estabelece um padrão de vida para o crente, e esse padrão de vida confronta duramente com a nossa natureza pecaminosa que ainda vive em nós. Porque nós estamos vivos dentro de um corpo pecaminoso, então essa natureza pecaminosa ainda vive em nós. Só que o Espírito Santo de Deus, ele também habita naquele que crê em Cristo como Salvador da vida dele. Então há esse conflito, ele está presente dentro de nós todos os dias. Mas Cristo, irmãos, ele nos santificou, ele nos separou, ele nos justificou e ele nos santificou. E agora nós precisamos buscar manter essa santificação. Porque através dela é que Deus nos liberta do poder do pecado. Quanto mais a gente procura se santificar, mais longe do pecado a gente fica. Mas isso não é só em um momento, em um dia, em uma semana, em um mês. Esse processo de santificação, ele dura durante toda a nossa vida. Ele dura até chegar o momento, né, que quando Paulo fala lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, 54, vai chegar um momento que o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aí sim nós estaremos completamente livres da presença do pecado em nós. Vamos ler esse texto aqui nas Escrituras. Os irmãos que puderem, peguem sua Bíblia e leiam em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Diz assim: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém, querido? Nós temos que ter a certeza no nosso coração, nós seremos glorificados. Glorificados. Estamos passando um processo de santificação, mas um dia seremos glorificados, assim como Cristo foi. Então, irmãos, não importa o tamanho dos desafios que te atinge e que me atinge, não importa. Não importa a intensidade, né, dos problemas que nos cercam, que vêm dia a dia sobre nós. Não importa. Por quê? Porque de uma forma maravilhosa, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos irrepreensíveis. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que crer nisso. Aqueles que já foram para o Senhor estão com Ele agora, irmãos, aguardando aquele grande dia ao qual a igreja do Senhor será levada até Ele e nós nos juntaremos com aqueles que já estão com Ele e todos nós teremos corpos incorruptíveis, glorificados. Nós seremos irrepreensíveis por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vai nos dar essa condição. Agora, nós temos que falar uma coisa aqui, porque alguns pensam que tudo isso, para você alcançar, né, a misericórdia, para você estar numa situação dessa, é necessário
o esforço do ser humano em termos de obras, de alguma coisa. Isso não vai acontecer, queridos, devido às nossas obras. Não vai ser porque um ou outro é mais inteligente. Não vai ser por causa da condição econômica de ninguém ou por causa da posição que ocupam na sociedade. Não é nada disso. Não vai ser também, para nós que somos cristãos, trazendo para o nosso âmbito, não vai ser por causa de um cargo ministerial que eu e você ocupamos, por causa da nossa atividade na igreja, pelo que você faz, a obra que eu faço, você faz. Porque se dependesse de tudo isso, todas essas coisas sem Jesus Cristo, nós ainda seríamos condenados. Porém, aqui nesse versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra uma promessa muito sublime. Por quê? Porque é Deus que vai nos firmar até o fim. Aqui em 1 Coríntios 1,8 que nós lemos, ele nos manterá firmes até o fim, de modo que nós seremos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos manterá, irmãos. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está às portas, queridos. Os sinais estão acontecendo. Tudo está, o mundo, queridos, está tomando uma forma para a chegada do nosso Senhor, para buscar resgatar, arrebatar a sua igreja. Há alguns que pensam que vivendo desgarrados, não precisam estar participando do corpo de Cristo, serão resgatados. Irmãos, entendam uma coisa, a salvação é individual, mas o arrebatamento será da igreja. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Não importa a denominação que você pertence ou que eu pertenço, não estou falando de denominação. Isso são coisas que foram criadas pelo homem para dividir ideias, solidificar ideias. Cada um defende a sua ideia. Para isso que serve denominação. Não, eu estou falando da igreja de Cristo. Cada membro espalhado pelos 4 cantos da terra, um dia serão arrebatados. E nós encontraremos com o Senhor nos ares, junto com aqueles que já estarão com Ele, porque serão arrebatados primeiros, os que já morreram em Cristo Jesus. Então isso vai ser maravilhoso. Que nós possamos, irmãos, a cada dia entender que não há mérito algum em nós. Nós não temos méritos nenhum. Por mais que você pense que o que você faz para ajudar a igreja, ou para ajudar quem quer que seja mérito perante o Senhor. Não. Os méritos são unicamente da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E Ele, irmãos, repassa para nós todos esses méritos, porque o que foi aceito pelo Pai foi o sacrifício de Cristo, de mais ninguém. De mais ninguém. Então todos dependemos do Senhor Jesus para ter uma comunhão com o Pai. E nós devemos descansar nessa promessa extraordinária, maravilhosa. Uma promessa que tem que ficar ardendo no nosso coração. Nós devemos confiar, irmãos, inteiramente em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele é fiel a Ele, a sua palavra. E por causa dessa fidelidade, ela se estende até nós. Nós não merecemos fidelidade de Deus, mas por causa dele ser fiel, o que ele fala, ele não mente. Então ele sendo fiel à sua palavra, ele é fiel a nós e vai nos sustentar até que venha o fim. Que possamos acreditar nisso, que possamos guardar isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia. Amém? Eu quero terminar essa palavra lendo mais um texto que está aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, que é o próximo versículo depois do 8 que nós lemos, que é o 9, que diz assim: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.